beleza? Daremos agora início ao nossa aula. Na nossa aula a gente vai falar sobre o processo de soldagem. Processo de soldagem este, que é o eletrodo revestido, beleza? Então, continuando o nosso assunto sem mais delongas, soldagem por eletrodo revestido. Antes de tudo, precisamos saber uma definição, certo? Do que seria o processo de soldagem a eletrodo revestido. Então, a gente traz aqui uma fala do Brand, certo? Brand esse que tem um amplo domínio sobre a norma AWS, que é uma norma americana, certo? E o que ele fala? Processo de soldagem a arco elétrico, onde a união é produzida pelo calor do arco criado entre a ponta de um eletrodo consumível e a peça que será soldada, beleza? Lembrando que para fazermos a soldagem com o eletrodo revestido, precisamos da alimentação da rede de energia. Por isso o nome arco elétrico. Arco elétrico este que vai ser presente em vários outros processos de soldagem que também utilize a fonte de energia. Beleza? A gente começa aqui com o eletrodo revestido, trazendo a designação da norma da ABNT. A gente consegue ler em alguns documentos que para soldagem com eletrodo revestido, ele pode estar a designação como somente a letra E e R, que significa eletrodo revestido, beleza? Mas, conforme a norma americana ela categoriza para esse tipo de soldagem fora do Brasil, de forma universal, ela categoriza esse processo de soldagem como soldagem small. Então, tem muita gente hoje que está pensando em sair do país, justamente para poder aproveitar essas oportunidades de mercado fora do país, que elas estão em um crescimento muito grande, beleza? Então, o que ela fala aqui do small, né? Shield, Metal Arc e Weld. Essa é uma designação small, certo? Fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal e vários outros países que adotam a norma AWS como a norma dos processos de soldagem para eles lá. Então, se alguém, porventura, sair do país, vai entender que o processo de soldagem de eletrodo revestido é nada mais nada menos do que small. Lembrando que ainda assim tem algumas máquinas de soldagem, inclusive eu tenho algumas e vou mostrar para vocês depois, que nessas máquinas de soldagem, principalmente aí do inversor de solda, ele pode estar escrito como MMA, que é a mesma coisa de processo de soldagem de eletrodo revestido small, certo? Que é Manual Metal Arc, também vem dos Estados Unidos. Beleza? Então, continuando o nosso assunto, eu vou explicar para vocês aqui o que é que acontece naquele momento que vocês estão segurando o eletrodo com o arco aberto, fazendo aquele movimento, depositando material de solda, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, de forma rápida, sobre esses fundamentos, certo? Fundamentos estes do processo de soldagem a eletrodo revestido. Aí a gente tem aqui algumas numerações aqui no slide e aqui a gente também temos a nossa legenda, beleza? Então, começando pelo número 1 da legenda, revestimento do eletrodo. A gente sabe que um eletrodo revestido, ele possui um revestimento, certo? E ele possui o número 2, a nossa alma metálica. Então, todo eletrodo revestido vai ter a alma metálica e o revestimento. Essa alma metálica, lá em cima, onde a gente vai plugar o alicate, certo? O porta-eletrodo, ele não vai possuir revestimento. Por quê? Porque será esta alma que será responsável por conduzir a corrente elétrica, para a gente fazer a abertura do arco naquele momento que você dá um leve toque na peça, tá bom? A gente tem aqui o revestimento do eletrodo revestido. Gente, revestimento do eletrodo revestido, a gente tem várias funções, certo? Eu consigo citar para vocês aqui as três principais. Quais são? A principal é elétrica, função elétrica. Essa função elétrica, ela serve como uma função de isolamento, porque se eu pegar aqui com o eletrodo revestido com minha mão, eu não vou levar um choque, certo? Lembrando que não é para fazer isso, porque a nossa mão tem contaminante, tem gordura. O adequado, ou mais correto, seria você pegar esse eletrodo revestido com a luva de raspa de couro, beleza? Então ele tem esse isolamento, essa função isolante,
como ele também tem a função ionizante. O que isso significa? A partir do momento que o meu revestimento ele começa a queimar, ele começa a produzir esse número 3 aqui, ó, o que é gases de proteção. Esse gás de proteção nada mais nada menos do que uma fumaça, certo? Que é produzido por conta desse revestimento. Então essa cortina de fumaça, ela vai estar protegendo o número 4, que é a nossa poça de fusão. Lembrando aqui que o revestimento junto com a alma metálica, através do arco elétrico que aquece esse material a uma temperatura de coalescência muito alta, certo? Mais de 1500 graus. Então ele muda o estado físico do eletrodo revestido que está no sólido e transforma ele para o líquido. Então quando o nosso metal está líquido, ele não pode ter presenças de nenhum ar atmosférico. Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e todos esses gases que são provenientes do ar que nós respiramos. Beleza? Professor, por quê? Como nós. Quando esse ar entra em contato com a sua poça de fusão e o seu cordão de solda ele termina de solidificar, quando você vai lá com aquele martelozinho, certo? Bate escória para remover aquela casca protetora, você identifica o quê? Que a sua solda ficou cheia de furos, certo? Então essas soldas cheias de furos a gente costuma chamar que é uma descontinuidade de solda, que nada mais nada menos do que um defeito de soldagem. Então, se sua peça for uma estrutura que vai trabalhar sofrendo bastante esforço, aqueles pequenos furinhos que parecem uns furinhos de formigueiro, que a gente chama de poro, certo? Que acontece quando o ar vai de encontro com sua poça líquida e depois de solidificar ele expulsa esse ar. Então esses furinhos, eles, se for uma estrutura metálica que vai trabalhar muito, ele pode ser um possível ponto de rompimento para trinca, beleza? Então deixando assim a sua solda frágil e quebradiça. Então voltando de novo para o número 1, que é o nosso revestimento. A gente viu que a função elétrica dela, ela é de isolar e ionizar. Ionizar seria o quê? Quando essa cortina de fumaça ela é criada, ela facilita a troca de corrente, certo? A circulação da corrente. Então, por conta esse termo de ionizar. Então, se a gente falar sobre uma função física e metalúrgica, as funções físicas e metalúrgicas, que são as mais principais, são desoxidação da sua poça de fusão, certo? E também a criação de uma proteção, que é esse número 3, que é nossos gases de proteção. Então ele vai criar essa poça de fusão, que é o que foi que eu expliquei nesse instante, para proteger o seu metal, que está ali na sua forma líquida. Beleza? Então, a outra função é uma função metalúrgica. Vimos a função elétrica, tá? Vimos agora uma função física mecânica e agora nós iremos ver uma função metalúrgica. O que seria essa função metalúrgica? Esse eletrodo revestido, ele tem alguns elementos de liga. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que eu estou fazendo um cordão de solda no meu metal de base, número 5, metal de base, beleza? O que acontece? Eu vou mudar as propriedades mecânicas desse material. Ou seja, em outras palavras, a região onde eu soldei, ela é mais resistente. Se a gente for colocar esse metal de base em um ensaio e realizar qualquer tipo de ensaio, o que a gente vai notar? Que essa peça ela vai ter uma resistência menor do que a resistência do material que foi soldado. Então esse revestimento ele tem várias funções. Às vezes o soldador não sabe, né? não entende ali da questão do revestimento, por isso que é importante a realização de um curso de qualificação para que vocês possam ser bem orientados, beleza? E aí a gente tem o número 6, que é o nosso cordão em solidificação. Galera, cordão em solidificação é nada mais nada menos daquele cordão que você acabou de fazer, mas visivelmente você consegue olhar para ele e ele ainda está naquela forma abrasiva, né? Vermelho, né? Bem amarelo, beleza? Então não é o momento de você fazer a remoção dessa escória. Por quê? Porque essa escória, nada mais nada menos, por conta de todos esses elementos aqui que eu disse para vocês,
ele vai desoxidar poço de fusão, ou seja, tudo que não for participar da solda, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa sujeira, esse material que não vai fazer nenhum tipo de fusão, ela suba para a superfície do cordão de solda, certo? Encobrindo o seu cordão de solda. Para quê? Para que ele possa se solidificar de forma devagar e lenta para evitar possíveis trincas, beleza? Então o cordão de solda se solidificou, então tá aqui, ó. Cordão de solda solidificado, número 7. Então aí é a partir do momento que o rapaz, o soldador, ele vem com o martelo, bate escória, bate na lateral do cordão de solda, certo? Levemente, e faz a remoção da escória. Quando eu falo isso levemente, é porque tem uma galera que parece que está fazendo uma espada, né? Bate no cordão de solda, trazendo uma característica de uma solda batida. Você olha, às vezes o cordão de solda do soldador tá bom, mas quando você vai olhar, é várias batidas de martelo em cima do cordão de solda. Então não pode ser, porque vai comprometer o seu visual do seu cordão de solda. Beleza? Então, terminando esse fundamento, que é tudo o que acontece no momento que você está ali com aquele arco elétrico aberto, a gente vai citar aqui algumas das vantagens, tá? De se utilizar o nosso processo de soldagem a eletrodo revestido. Primeiro, baixo custo. Galera, por que o eletrodo revestido hoje ele é conhecido como um processo de baixo custo? Não sei se vocês têm acesso, mas eu acredito que sim. Se vocês colocarem aí agora, AliExpress, Shopee, Mercado Livre, ou simplesmente dar um Google, coloca assim, máquina de solda eletrodo revestido. Vocês podem encontrar máquina de solda hoje de entrada, uma máquina de solda bem básica, para vocês darem um pontinho de solda, por R$250. Ou seja, se colocarmos todos os outros processos que utilizem da rede de alimentação elétrica para a gente fazer, categorizar do mais barato até o mais caro, então a gente começa com uma entrada, o processo de soldagem eletrodo revestido. Então ele é um processo de baixo custo. Continuando, por que o baixo custo? Porque hoje eu consigo comprar, se eu quiser, me dá um eletrodo revestido. Me dá 2. Me dá 1 quilo de eletrodo revestido, me dá 2, me dá 5. Ou seja, é muito mais acessível hoje para o soldador que trabalha com esse processo de soldagem eletrodo revestido. Tanto que a gente conhece dentro dos nossos bairros, né, o seu João, o seu Marcelo, o seu Francisco, todas essas pessoas que têm a sua oficina de bairro, né, que trabalha ali fazendo um portão, fabricando uma mesa, fabricando qualquer tipo de material e que muitas vezes essas pessoas não utilizam do equipamento de proteção individual, que é bastante importante. Beleza? Larga aplicação. Galera, quando a gente fala sobre larga aplicação, é o seguinte, independente do material que está sendo aplicado, certo? Por exemplo, aço inox, aço carbono, alumínio, cobre, ferro fundido e vários outros tipos de materiais. Então, eles entram nessa classificação aqui, certo? Nessa tabela de larga aplicação, beleza? Alta versatilidade e todas as posições. A gente vai ver daqui a pouco sobre as tecnologias de soldagem que vai definir para vocês o que são posição de soldagem, tá? Então, eu vou explicar isso aqui mais lá na frente para vocês, tá? Segura aí. E o terceiro seria uma solda em uma ampla faixa de espessura de materiais. Se eu não me engano, no eletrodo revestido você pode soldar a partir de 2 milímetros, certo? 2 milímetros conforme a norma. 2 milímetros e em diante já posso soldar com eletrodo revestido. E se eu não estiver enganado, a espessura maior é uma espessura de 200 milímetros. Ou seja, é uma espessura considerável grande. Beleza? Então, continuando aqui sobre o que eu falei para vocês, tá? Que a gente vai ver aqui sobre a questão de todas as posições. Então, a gente adentra aqui nas questões da terminologia da soldagem. Galera, o que significa isso, terminologia da soldagem? Se vocês derem o Google também agora, coloca aí. Norma ABNT, ou AWSI, bota 10474, que ele vai trazer termos usuais
para o nosso processo de soldagem. Independente qual seja o processo de soldagem, posição de soldagem, tipo de junta, tipo de chanfro, seja lá qual for o processo que tu vai soldar, os termos são os mesmos. Beleza? Então, continuando aqui, galera, vamos nós. Primeiro termo que nós iremos ver agora são nossos tipos de juntas. Galera, o que são tipos de juntas? Tipo de junta é a posição em relação a outra peça, como é que ela vai ficar na hora de eu efetuar o meu cordão de solda. Beleza? O que significa isso? Primeiramente, a gente tem o primeiro exemplo aqui para a nossa solda de topo. O que seria uma solda de topo? A imagem aqui, ela já responde por si só, mas mesmo assim, o que é uma solda de topo? É quando eu tenho dois metais de base e os dois metais de base, eles estão no mesmo nível, certo? No mesmo nível. Então, isso aqui é categorizado como uma solda de topo, beleza? O segundo aqui, solda sobreposta. A imagem ela já é bastante intuitiva, tá? É quando eu tenho um metal de base sobreposto em cima do outro, tá? Solda de ângulo, quando eu tenho um metal de base, posiciono o outro metal de base e no geral ele vai estar formando um ângulo, beleza? O terceiro, solda de quina, tá? As espessuras, os finais das suas espessuras dos seus materiais, eles também estarão formando um ângulo, mas a soldagem é sempre no final do material, da espessura do material. E por último, a solda de aresta. O que é a solda de aresta? É como se eu pegasse aqui a minha chapazinha aqui de topo, certo? Meu tipo de junto de topo, levantasse as duas e deixasse as duas retas. Então o cordão de solda que será feito será bem aqui em cima, tá? Fazendo um cordãozinho de solda, puxando até o final. Da mesma forma aqui, cordãozinho de solda, aqui na solda, no tipo de junta de quina. Se for a de ângulo, a solda será feita aqui, dessa forma, beleza? Se for aqui, também do mesmo jeito. E se for aqui, o soldador deverá soldar essa peça desse jeito. Se a posição for plana, se for sobre cabeça, é de baixo para cima. Beleza? Então, continuando, ó, isso aqui são os tipos de juntas. Beleza? Atualmente, assim, generalizando, 80% dos cordões de solda que a gente vê, e inclusive nós praticamos muito, são as soldas de topo, tá? E são as soldas de ângulo. Então, são as soldas que, no geral, são as soldas que a gente tem uma maior prática, beleza? Vou mostrar para vocês, na nossa prática de soldagem, que isso aqui, de fato, é condizente. Tá? Então, terminando aqui sobre os tipos de juntas, nós iremos ver agora os tipos de chanfro. Galera, primeiramente, antes de tudo, deixa eu explicar para vocês o que seria um chanfro, tá? Vamos nós. Eu tenho aqui um metal de base, tá? Ele está totalmente reto. Então, o que é que vai acontecer? O soldador, ou o lixador, ele vai marcar aqui uma região com um giz ou com uma caneta, aqui próximo, e vai fazer uma marcação aqui em cima, vai passar um risco e depois ele vai passar a lixadeira aqui em cima, certo? Bem em cima da quina. Para quê? Para após o esmerilhamento dessa peça, você consiga deixar essa sua peça, desculpa, você consiga deixar essa sua peça dessa forma aqui, tá? Para quê, galera? Vamos nós. Existe uma norma que ela diz o seguinte: quando eu tenho um material de espessura até 6 milímetros de espessura de material, beleza? O que acontece? Não há a necessidade de você fazer um chanfro, porque o que é que eles entendem? Se você aumentar a sua corrente, quando você aplicar a solda aqui em cima, automaticamente essa solda vai escorrer e vai fazer a contrasolda aqui embaixo. Mas o que é que a norma fala? A partir de 6
milímetros de espessura, você precisa fazer um chanfro. Galera, o que significa isso, o chanfro? O chanfro é para poder te dar mais segurança e o soldador ele consiga vir com o seu eletrodo revestido até aqui embaixo, faça a região aqui dessa solda, tá? Para poder garantir, certo? A coalescência, garantir a fusão dos dois materiais. Então, toda vez que eu tenho um chanfro, eu removi na lixadeira, não foi? Deixei ela dessa forma aqui. Então, toda vez que eu tiver um chanfro, eu vou ter que repor esse material que eu lixei com solda. Então, a gente vai fazer um cordãozinho de raiz, depois vamos fazer outros cordões de enchimento, depois outros cordões de acabamento, tá bom? Cordões que nós iremos também realizar na prática. Então, dito isso, sobre o que seria um chanfro, a gente tem aqui uma tabela para mostrar para vocês os tipos de chanfro hoje conhecidos dentro do nosso sistema, dentro da nossa tecnologia de soldagem, conforme a abreviação que eu disse para vocês ali, ó, é eletrodo revestido, tá? Então, vamos supor que essa peça aqui, como ela está escrita, é uma peça sem chanfro. Então, automaticamente eu entendo que é uma peça menor que 6 milímetros. Então, eu não preciso realizar um chanfro. Eu deixo somente uma abertura entre uma peça e outra, tá? Para que quando eu faça a aplicação da solda, essa solda ela possa escorrer fazendo uma união homogênea, tá? E aqui a gente tem outro tipo de chanfro, que é o chanfro em V. Beleza? Então, o chanfro em V, categoricamente falando, realmente de fato parece uma letra V, né? A gente tem o chanfro em meio V. O que significa isso? Somente um dos materiais que será soldado, você vai fazer o desbate dele, o esmerilhamento dele, beleza? Então, isso é um meio V. Aqui um tipo de chanfro em K, se vocês olharem, né, observarem bem direitinho, de fato parece, né, uma letra K, tá? Passando para cá, chanfro em duplo V, aqui em cima a gente tem um chanfro em V. Então, se a gente fizer o mesmo chanfro aqui embaixo, a gente tem um chanfro em duplo V. Alguns livros, algumas literaturas, eles mostram esse tipo de chanfro como chanfro em X também, tá? Justamente porque parece uma letra X. A gente temos aqui também o tipo de chanfro em U, tipo de chanfro em duplo U, seguindo a mesma linha de raciocínio dessa aqui que eu expliquei anteriormente. E por fim, nós temos o tipo de chanfro em J. Beleza, galera? Show? Então aqui está os nossos tipos de chanfros usados no nosso ambiente da soldagem, independente do processo que você vai soldar. Não importa. Ah, eu só vou soldar aqui. Qual é o tipo de chanfro? São os mesmos para todos os processos que você irá soldar na nossa prática. Beleza? Então, dito isso, galera, rapidinho, só para deixar vocês claros, eu irei passar uma atividade para vocês, onde vocês poderão ver no vídeo, né, acompanhar o vídeo na hora de resolver a atividade, porque tem algumas questões que são relacionadas justamente a isso que eu estou falando para vocês agora, beleza? Então, continuando, galera, nós vimos os tipos de juntas, tá? Vimos agora os tipos de chanfro e o que nós iremos ver agora? Posições de soldagem, tá bom? Então, continuando. Vamos nós. Posição de soldagem, posição de número 1, conhecida também como posição plana. A posição plana, conforme é mostrado na imagem, galera, é a posição que você pega o seu eletrodo revestido e ele fica apontado para baixo. Beleza? Então, essa é a nossa posição de soldagem plana, conforme é mostrado aqui no slide para vocês, tá? A gente tem aqui a posição plana de topo, porque já tem que trazer a informação daquele tipo de junta que eu disse para vocês. Se lembra quando uma chapa está alinhada com a outra, qual é o tipo de junta? Tipo de junta de
topo. Beleza? Então a gente tem aqui os exemplos de tipo de junta de topo e tipo de junta de quina, como também tipo de junta de ângulo. Beleza? Só para vocês ficarem informados. Então, de modo geral, resumidamente falando, posição plana, também conhecido como número 1, tá? A gente tem a nossa posição plana. Eu vou mostrar para vocês já já o que significa essas numerações juntamente com a letra para poder ficar mais fácil no entendimento de todos. Tá bom? Então, continuando. Posição plana. Depois da posição plana, qual é a posição que nós temos? Posição horizontal. Galera, o que é uma posição horizontal? Ó, eu estou dessa forma aqui e eu vou vir com o meu eletrodo revertido, ó, fazendo essa soldagem, ou seja, essa linha que eu estou fazendo, se eu sou direito, eu vou fazer a minha solda da esquerda para a direita. Mas se eu sou canhoto, eu vou fazer a minha solda da direita para a esquerda. Então, essa linha que vocês conhecem como a linha de horizonte é uma posição de soldagem horizontal. Então, falando em termos de número, a posição de soldagem horizontal, ela é conhecida pela posição de número 2, beleza? Posição de soldagem horizontal, que pode ser posição de soldagem de topo. Ó, galera, mudou. Vocês estavam vendo a chapa assim, tá? Que elas estão no mesmo nível. Elas irão continuar no mesmo nível, porém, a gente vai precisar fazer isso aqui com ela, tá? Para deixar ela nessa posição horizontal, conforme é mostrado aqui na imagem. Então, a gente tem a posição horizontal de topo, como também nós temos a posição horizontal de ângulo. Beleza? Então, continuando a nossa posição de soldagem, a gente já muda. Olha aí como é que ficou. Bem legal. Posição de soldagem vertical, também conhecido como a posição de soldagem número 3, tá? Posição de soldagem plana, 1. Posição de soldagem horizontal, número 2. Posição de soldagem vertical, número 3, beleza? O que seria uma posição de soldagem vertical, galera? É essa posição que eu me encontro aqui hoje. É uma posição em pé. Então, olhando para o slide, o que isso significa? Que é uma posição horizontal que pode ser ascendente. O que significa ascendente? É uma posição que eu começo de baixo para cima, beleza? De baixo para cima. E o que é uma posição vertical descendente? É uma posição que eu começo de cima para baixo, beleza? Então, a nossa posição vertical, ela pode ser uma posição vertical de ângulo, tá vendo? Uma peça sobre a outra aqui formando um ângulo. Então, uma posição de soldagem vertical de ângulo, tá bom? Como a gente também tem aqui a posição vertical de topo. Lembrando que para essa primeira imagem é uma soldagem ascendente, tá? E aqui a gente temos a mesma observação. Posição de soldagem vertical, tá? De topo, posição de soldagem vertical de ângulo, tá? Posição de soldagem na descendente, porque ele está de cima para baixo. Galera, eu posso soldar com qualquer eletrodo revestido na posição ascendente, que é uma posição de baixo para cima? Sim. Todos os eletrodos existentes hoje, ele nos possibilita fazer esse tipo de progressão de solda. Assim, só para lembrar para vocês, o sentido que vocês estão levando a solda, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, ela é chamada por questão de termo de solda como progressão de soldagem. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre progressão, é nada mais, nada menos do que o sentido que você está levando no seu cordão de solda. Beleza? Então, todas as posições verticais, ascendente, ela, independente do eletrodo revestido, o seu eletrodo revestido, ele vai fazer essa progressão, esse sentido. Porém, não são todos os eletrodos que fazem essa posição de soldagem na descendente, galera. Beleza?
A galera que tem costume de pegar um eletrodo 6013 e ficar fazendo a soldagem aqui na descendente, não pode, negado, isso não sou eu que diz, isso é os fabricantes, beleza? Então o único eletrodo que possibilita você fazer essa solda de cima para baixo são os eletrodos conhecidos como eletrodos do tipo celulose. Calma, vou mostrar para vocês o que significa esse tipo, cada tipo de eletrodo, tá bom? Não se preocupe. Então, por que eu não posso soldar com 6013, professor? Descendo. Mas lá na empresa eu soldo e sempre deu certo. Show de bola. Você pode ter aquela impressão de que realmente você soldou. Mas deixa eu te passar uma informação técnica. Esses tipos de eletrodos que não são eletrodos celulósicos, eles possuem uma escória viscosa. O que isso significa, galera? Significa que a partir do momento que eu estiver soldando bem aqui, ó, a minha escória ela já escorreu, certo? Mais ou menos uns 2 ou 3 dedos, certo? Escória. O que significa escória? A escória é algo que ele não é metálico, certo? Então ele não funde, ele fica ali oco. Então quando tu vai soldando, tu vai soldar por cima da escória. Você não vai se ligar, visualmente falando, aí, meu cordão, massa, só filé, show de bola, tá massa. Mas tecnicamente falando, não tá massa. Se a gente for levar essa sua peça para poder fazer qualquer tipo de ensaio, que eu disse para vocês que quando a gente solda, essa região que foi soldada, ela fica uma região mais resistente, muito provavelmente quando você levar para poder fazer qualquer tipo de ensaio, você vai ver que essa peça aqui que tu soldou, na verdade, ela está menos resistente do que o seu metal de base. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, continuando. A outra posição de soldagem. Posição de soldagem sobre cabeça. Tá certo? Galera, só para explicar para vocês, o que é uma posição de soldagem sobre cabeça? É uma posição que eu soldo sempre acima do nível dos meus olhos, tá bom? Então, qualquer posição que eu esteja, se a solda ficar acima do nível dos meus olhos, ela é conhecida como uma posição de soldagem sobre cabeça. E ela é a posição de soldagem número o quê? Número 4, beleza? Então, lembrando que a gente vai ter a sobrecabeça de ângulo e a gente vai ter a sobrecabeça de topo. Beleza? E aí eu pergunto para vocês, ó. Pega a informação bem direitinho para vocês não ficarem desentendidos. Posição de sobrecabeça. Posição que está acima do nível dos meus olhos. Beleza? É uma posição sobre cabeça. Então, se eu for fazer uma soldagem bem aqui, nessa posição, galera, ó. Que tipo de posição que eu estou fazendo? Posição de soldagem sobre cabeça, porque ela está acima do nível dos meus olhos, beleza? Porém, se eu fizer uma soldagem aqui, ó, tá bom? Bem aqui, ó, passa até o laser para vocês ficarem olhando. Que posição de soldagem é essa, galera? Não se confundam. Para você fazer essa solda, você precisa ver. Então, você vai precisar se abaixar. Então, eu me abaixei. E aí, a solda, uma região onde eu vou soldar, ela ficou acima do nível dos meus olhos. Então, ela virou também uma posição sobre cabeça. Beleza? Então, não se confundam. Sempre peguem essa visão de que a solda sobre cabeça, ela tem que estar sempre acima do nível dos olhos de vocês. Beleza? Importante ressaltar que essa posição de soldagem é uma posição de soldagem difícil, em termos de números 1, 2, 3 e 4, tá? É uma escadinha mais fácil, mais ou menos, difícil e muito difícil, tá bom? Então é uma posição de soldagem sobre cabeça. Então, fazendo a nossa revisão bem rápido, a gente tem aqui as posições planas. Olha aí como já mudou. Posição plana é a posição de número 1, não é? Então, independente do tipo de junta, ela sempre vai ter o número 1. Número 1. Mas observe, nós temos agora uma letra G e nós temos agora uma letra F, tá? Então, deixa eu escrever para vocês aqui, para poder ficar mais fácil o entendimento de todos, tá bom? Vou só acender a luz aqui para poder ficar mais fácil
explicar para vocês. E aí vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Quando a gente fala sobre uma posição de ângulo, tá? Nós estamos falando sobre a letra F. F, trazendo o termo de lá dos Estados Unidos para cá, significa fillet, certo? Se fielmente falando, traduzirmos essa palavra, fillet, para o português, nós vemos o nome de filete, beleza? Show? Então, o que é uma solda de filete? É uma solda de ângulo, ou seja, toda vez que vocês verem essa letra F, vocês vão associar essa letra com uma solda de ângulo, beleza? Lembrando que nós temos o número 1, número 2, número 3 e o número 4, beleza? Então vamos nós aqui. Número 1, que posição de soldagem ela é? Posição plana, tá? Plana. Número 2, que posição de soldagem ela é? Posição de soldagem horizontal, tá bom? Subindo a escadinha sempre. Número 3, qual é a posição que o professor está? Posição vertical, beleza? Então, o número 3 é uma posição vertical. E o número 4, a posição mais difícil que fazem medo a muitos soldadores, é a posição sobre cabeça. Beleza, galera? Show? Então, se vocês verem o termo um F, vou botar aqui, um F, o que é? É uma posição plana de ângulo, beleza? Se vocês verem aqui, 2F, o que significa? Número 2 é uma posição de soldagem horizontal e a letra F, o que é que significa? Ângulo, beleza? Então, passando aqui o número 3, tenho aqui o 3F, número 3, posição vertical. Vertical de quê? F faz referência a quem? A solda de ângulo, tá bom? E o número 4? Número 4 é uma posição sobre cabeça. Então, é uma sobre cabeça de quê? De ângulo. Então, se vocês escreverem no caderno de vocês essa informação aqui, eu tenho certeza que vocês, independente da empresa onde vocês estejam, tá? Porque algumas empresas elas cobram bastante isso. Então, vocês já vão saber quais são todas as posições de soldagem. E aí, galera, trazendo aqui o último, tá faltando a gente falar sobre quem? Que eu disse para vocês que são as mais vistas, são as soldas de ângulo e a solda de quem? De topo. A solda de topo ela é conhecida pela letra G. Então, o que significa a letra G trazendo lá dos Estados Unidos, galera? Significa groove, tá? Groove vem de lá dos Estados Unidos. Então, traduzindo isso aqui do groove para o português, fielmente falando, a gente está falando sobre chanfro, tá bom? A gente está falando sobre as questões de solda de chanfro. Então, se a gente fazer uma outra tradução aqui para poder ficar mais fácil para vocês, toda vez que vocês verem a letra G, nós estamos falando sobre a solda de topo. Então, aqui, ó, setinha apontando para cá. Toda vez que os senhores verem a letra G, significa que a solda que vocês vão fazer é uma solda de topo. O que é isso, galera? Sim, galera, ó, solda de topo. Beleza? Seja ela plana, seja ela horizontal, seja ela vertical, ou seja ela sobre cabeça. Beleza? Então, a mesma informação dessa, vou passar para cá, que daí fica até uma forma mais para vocês, para verificar o entendimento. Aí a gente tem o número 1, a gente tem o número 2, temos também o número 3 e o número 4. Beleza, galera? Que significa olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda é só a gente passar a mesma coisa para a direita. Número 1, que posição de solda ela é? É uma posição de solda plana. Número 2, posição de soldagem o quê? Horizontal. Beleza? Número 3, que posição de solda ela é? Uma posição de solda vertical.
e tiver a letra G, significa que é a posição de soldagem plana de topo, porque a letra G faz alusão à solda de topo. Então, se vocês tiverem 2G, significa o quê? Que o 2 é uma solda horizontal e o G é uma solda de topo, ou seja, posição horizontal de topo, beleza? Número 3, posição de soldagem vertical, letra G, de topo. Então, é uma posição vertical de topo. 4G significa que o 4 é a posição sobre cabeça, então ela é uma sobrecabeça de topo. Beleza, galera? Então, saindo aqui para vocês observarem de forma mais melhor. Então, fazendo nosso resumão. Letra F, trazendo dos Estados Unidos, significa fillet. Traduzindo para o português, filete. Então, trazendo para os nossos termos de solda, significa que é uma solda de ângulo. Ou seja, toda vez que vocês verem a letra F, ela está fazendo uma alusão à solda de ângulo. Beleza? Solda de ângulo. Show de bola? E aí a gente tem as posições plano, horizontal, vertical e sobre cabeça. Posição número 1, plano, 2, horizontal, 3, vertical e 4 sobre cabeça. Lembrando, se for um F, ela é uma posição plana de ângulo. Então, se ela for um G, ela é uma posição plana de topo. Se for 2F, ela é uma posição horizontal de ângulo. Se ela for 2G, ela é uma posição horizontal de topo. Se for uma posição 3F, ela é uma posição vertical de ângulo. Se for uma posição 3G, ela é uma posição vertical de topo. E por fim, se for 4F, ela é uma posição sobre cabeça de ângulo. E se for 4G, ela é uma posição sobre cabeça de topo. E aqui a gente tem as nossas posições de soldagem, beleza? Vou apagar aqui ligeiro voado para a gente continuar aqui as nossas explicações, beleza, galera? Show de bola? Então é importante que vocês escrevam todas essas informações que eu passei para vocês aí agora aqui na lousa, tá bom? Vocês passem para o caderno de vocês, de forma de vocês praticarem, porque tem exercício vindo aí e é muito importante que vocês ficarem cientes, tá bom? Então, continuando aqui, galera, o nosso slide, tá? A gente tem aqui as informações. Eu escrevi para vocês, agora a gente vai fazer as perguntas, né? Olha aí, ó. Número G, posição plana de topo. 1G, posição plana de topo. 1F, posição plana de ângulo. Continuando, só tem letra agora, galera. Esquece esse nome aqui. Vê só as letras, beleza? Posição 2G, posição horizontal, que a solda é assim horizontal, de topo. Embora mostre uma tubulação, mas as peças elas estão no mesmo nível, beleza? A gente tem aqui para a chaparia 2G, posição horizontal, de topo. 2F, ó, tá vendo? F significa o que, galera? Ângulo. Então, posição horizontal de ângulo. 2F normalmente. Posição horizontal de ângulo, beleza? Continuando, galera. 3G, posição vertical de topo. 3F, posição vertical de ângulo, tá? E aí, por fim, 4F, posição sobre cabeça de ângulo. 4G, posição sobre cabeça de topo, beleza? São os números 1, 2, 3 e 4. Galera, parou por aí? Não. Para quem está começando, precisa fazer os cursos de qualificações para poder ficarem treinando e se aperfeiçoarem nessas 4 posições, plano, horizontal, vertical e sobre cabeça. Por quê? Depois disso, galera, a gente aumenta o nível de dificuldade. Professor, depois disso, acredite, tem. Olha o que a gente tem, ó. Nós temos agora somente para tubulações. Ó, tubulações. Quer ser sedado? Vem aprender a fazer essa solda.
tá bom? Então a gente tem aqui as posições 5G e a posição 6G. O que é que vocês precisam entender, galera? Essa posição de soldagem 5G, ela é nada mais nada menos do que você soldar as outras posições anteriores, mexendo o seu corpo, se ajustando na hora da realização da soldagem. Por exemplo, vou começar a fazer essa solda, tá? A solda de tubulação, uma solda está nessa posição, eu sempre tenho que estar começando a solda de baixo para cima. Então eu vou começar aqui, ó. Me posicionei, começo a fazer a solda sobre cabeça, porque está acima do nível dos meus olhos, beleza? Fiz a solda sobre cabeça e comecei a fazer aqui solda agora, ó. O que é que eu estou fazendo? Vertical, beleza? Terminei de fazer a solda vertical, já vou ter que me ajustar para fazer o quê? A solda de plana, beleza? Ou seja, galera, o que foi que vocês acabaram de fazer em uma única peça? Vocês usaram posição sobre cabeça, vocês usaram posição vertical ascendente e vocês usaram a posição plana, ou seja, em uma única peça você fez 3 posições de soldagem diferentes. Por isso que as soldas 5G, certo? A partir do número 4 para cima, falando sobre a 5G, por isso que essas soldas são soldas difíceis. Então não é aí já, estou começando o curso, professor, vamos mostrar aí tal 5G. Não, não é assim, galera. Vocês precisam ter uma prática, pelo menos de uns 3 a 6 meses de solda, vai depender da destreza, da habilidade do soldador, beleza? Para que ele comece a ingressar nessa solda de tubulação. Porque de fato, galera, é uma solda muito difícil. Lembrando que quanto menor a tubulação, maior será a sua dificuldade. Quanto maior a tubulação, mais fácil será para você soldar. Então terminou a 5G, o que é que a gente tem agora? A nossa 6G. Então a 6G ela é uma posição também difícil, galera. O que eu disse para vocês? Galera, questão de numeração. 1, 2, 3, 4, agora é a 5 e agora também vai ser a 6. Ou seja, nível de escadinha e nível de altura. Então quanto mais alto eu tiver, mais difícil será a posição de soldagem. Então falando sobre a posição de soldagem 6G. Primeiro, para que ela seja 6G, ela tem que estar nesse ângulo aqui de 45 graus, tá bom? E ela tem que estar no local fixo, não vai estar em rotação, você que vai ter que estar se ajustando direto. Então vamos nós, para vocês observar. De novo, começa aqui a soldar sobre cabeça com ela, tá bom? Já usei uma única posição de solda, sobre cabeça. Vou fazendo aqui levemente uma vertical ascendente. Aqui no meio eu vou soldar 10 centavos de horizontal, tá? Bem aqui no meio eu vou soldar ela 10 centavos de horizontal. Vou continuando a vertical, levemente ascendente. E eu terminando vou fazer a última solda que vai ser a solda plana. Ou seja, que foi que eu fiz aqui agora, galera? Eu usei as 4 posições de soldagem anterior, beleza? Então vamos nós. Se eu me qualificar, eu sou um soldador experiente, fiz uma qualificação na 5G. O que isso significa? Se a empresa que está me contratando vê, vixe, o cara é qualificado na 5G. O que isso significa? Significa que ele sabe todas as posições anteriores. A 4, a 3, a 2 e a 1. Beleza? Se ele se qualificar na posição 6G, pronto, ele é o cara da galáxia. É o cara mais desenrolado, que possui mais habilidade possível. Esses aqui são as raridades, né? Dentro do mercado. Tá bom? Beleza? Então aqui a gente finaliza as nossas posições de soldagem. Galera, lembrando, plana, horizontal, vertical e sobre cabeça. 5G, vou pegar 3 posições anteriores a ela. 6G, vou pegar as 4 posições de soldagem em uma única peça a ser soldada. Beleza, galera? Show de bola? Espero que vocês tenham entendido aí.
qualquer coisa de dificuldade, pode mandar mensagem para o professor. Professor, o vídeo em tal minutos, tal, e eu não entendi muito bem aqui não, tem como fazer uma outra explicação aqui para mim? Tranquilo, beleza? Só preciso que vocês me acionem, tá? Então, terminando aqui, galera, as nossas posições de soldagem, o que é que nós iremos ver agora? Iremos continuar com a nossa terminologia de soldagem, falando sobre filetes e sobre passes. Ou mais especificamente falando sobre camadas de solda, tá? Vou só dar um zoom aqui para vocês observarem e ficar melhor. Quando a gente fala sobre camadas de solda, galera, o que é que vocês precisam entender? Tá vendo a peçazinha bem aqui? Significa o quê? Que essa peça, ela sofreu um chanfro de um lado e sofreu um chanfro de outro. Então, falando sobre tipos de chanfro, essa peça aqui era uma peça de chanfro em V. Então, o que aconteceu? Essa peça, ela deve ter sido uma espessura muito grande, que o meu eletrodo não conseguia chegar lá até o final. Então, eles fazem esse chanfro justamente para que o meu eletrodo ele consiga descer e eu consiga fazer o primeiro cordão de solda aqui. Lembrando que toda hora que a gente faz essa remoção do material, a gente precisa fazer a reposição desse material através do metal de adição, que é o nosso eletrodo revestido, tá bom? Então aqui a gente tem o primeiro cordão de solda, que é o cordão de solda chamado de cordão de raiz. Feito a raiz, a gente vai fazer os cordões de enchimento. Faz um cordão de enchimento, depois faz outro, mais outros 4. Feito isso, a gente vai fazer os 5 cordões de acabamento, que são os 5 cordões que são visíveis. Quando a gente fala sobre raiz, é o primeiro cordão de solda que a gente faz. Quando a gente faz cordão de enchimento, é que é para encher todo aquele local que foi removido. E quando a gente fala sobre cordão de acabamento, são aqueles cordões que vai ficar sobre a superfície da sua peça, né, que você acabou de soldar, e que precisa ter um visual legal, maneiro, né? Para que a galera possa fazer aquele elogio, né? Para o soldador, olha aí, mas está só filé bem escamada a solda do rapaz. Mas o que é que a gente está falando? Sobre camadas. Então, se a gente for contar quantos passes a gente deu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, em uma única peça dessa aqui, o soldador ele efetuou 16 cordões de solda. Vale observar também que as soldas, ela é como se fosse um pedreiro, né? Eles não botam uma solda em cima da outra, igual tijolo. Eles têm que deixar tudo bem amarrado. Então, aqui a imagem mostrando para vocês, eles totalmente amarrados. Então, falando sobre camada de solda. Camada de solda é esse aqui, galera, ó. É essa linhazinha aqui, ó, tá vendo? Essa linha, ó. Tá? Então, a gente tem aqui a primeira camada de solda, nós temos aqui a segunda camada de solda, nós temos aqui a terceira camada de solda, temos aqui a quarta camada de solda, quinta camada de solda e a sexta camada de solda. Ou seja, 16 cordões de solda que eu efetuei nessa peça, eu tive 6 camadas de solda, que são as soldas que estão no mesmo nível. Então, a gente tem essas camadas de solda e a quantidade de filete para essas soldas de topo, como a gente tem também para as soldas de ângulo, beleza? Então, isso aqui significa camada de solda, beleza, galera? Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre agora uma designação da parte de uma junta chanfrada. Vou dar até o zoom aqui para vocês, para ficarem melhor. Tá? Para vocês observarem, ficar melhor aqui no entendimento de vocês, tá bom? Para que vocês possam acompanhar aí de forma mais lúcida. Então vamos nós aqui, galera. De novo, lado direito é a legenda do que significa cada coisinha dessa aqui, beleza? Tranquilo? Então vamos nós. O que aconteceu aqui? Essa peça era uma peça reta, tá bom? Ela vinha até aqui. E aí ela vinha também até aqui, beleza? Então imagine comigo, o meu eletrodo de solda, ele conseguia descer até aqui, nessa região? Não conseguia. Então o que eu precisei fazer? Passar a esmerilhadeira desse lado, depois eu passei a esmerilhadeira desse outro lado.
beleza? E assim eu fiz o meu chanfro. Então, toda vez que eu faço o meu chanfro, se a gente pegar, botar uma régua para cá e botar uma régua para cá, a gente vai ter o famoso ângulo do chanfro, beleza? Algumas empresas, eles pedem que você faça um ângulo bem certinho, né? Que utilize de um instrumento chamado goniômetro, que é como se fosse um transferidorzinho de grau, só que é o profissional, beleza? Então aqui a gente tem o nosso ângulo do chanfro. Número 2, como vocês já sabem, ó, galera, espessura do material, beleza? Conforme aquela regra que eu disse para vocês anteriormente, para eu fazer qualquer tipo de chanfro, a minha espessura do meu material, ele tem que ser maior que 6 milímetros, beleza? Se ele for menor, não há necessidade de vocês fazerem isso. Beleza? E aí, continuando, o número 3, que a gente chama de fresta. Essa fresta, galera, é a abertura de raiz. O que é a abertura de raiz? É a distância que você vai deixar de um metal para o outro. Para quê, galera? Para quando o seu eletrodo estiver bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, dessa quina, quando você estiver soldando, esse cordão de solda, ele pega exatamente assim, ó, fazendo o que a gente chama de raiz, que é o primeiro cordão de solda, beleza? Então, está aqui a nossa abertura de raiz. Se você deixar as peças bem juntas, bem rente uma sobre a outra, sem nenhum tipo de espaço, você não vai deixar sua solda totalmente resistente, porque esse seu material não vai ter dado tempo suficiente de ele adentrar, certo? E fazer aquele cordão de solda para unir de fato, de forma mais homogênea, os dois metais de base. Beleza? Número 4, face de raiz, conhecido também como nariz da solda. Eu não posso, na hora que eu estou removendo o meu material, tá aqui de novo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Eu não posso, na hora que eu estou removendo o meu material, fazer essa remoção daqui dessa quina para cá. Não posso fazer isso, galera. Por quê? Porque eu preciso deixar um espaço bem aqui, reto, geralmente é de 2 a 3 milímetros, a dependendo da espessura do material. Para quê? E quando eu coloco o eletrodo revertido aqui, ó, esse material aqui, ó, dos dois lados, eles vão derreter, vão participar da solda. Então, se não tiver esse narizinho aqui, ó, a minha solda, provavelmente eu vou furar a peça e a minha solda vai passar direto. Então, isso aqui é como se fosse um esbarro. Na hora de eu aplicar a solda, aí esse esbarro segura, faz o escorrimento aqui da solda, né? A solda escorre e aí ela por si só, ela consegue unir os materiais. Beleza? Número 5, face do chanfro. Face do chanfro é essa linha aqui, tá? E número 6 é o metal de base, beleza? Eu só me equivoquei aqui no número 2. Número 2, não, na verdade é isso mesmo. Número 2 é a espessura do material. Número 6 é o metal de base. Quando a gente fala sobre metal de base, a gente pode ter um metal de base de alumínio, a gente pode ter um metal de base de aço inox, a gente pode ter um metal de base de aço carbono 1020, a gente pode ter um metal de base de ferro fundido e vários outros tipos de materiais, tá bom? Beleza? Então aqui a gente termina de falar sobre a nossa designação das partes de uma junta chanfrada, beleza? Então, continuando aqui no nosso slide, galera. Continuando no nosso slide, a gente tem alguns termos que falam sobre garganta efetiva e garganta real. Isso aqui é mais aprofundado no ambiente da solda. Quando vocês tiverem 1 ano de solda, 2 anos ou mais, é importante vocês estudarem sobre garganta efetiva e garganta real, tá? Eu não vou priorizar essa parte aqui não, porque ela é uma parte muito técnica, tá? Então, continuando, galera, sobre aqueles mesmos termos que eu mostrei para vocês, quantidade de filete de solda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui tem 3 cordões de solda, e quantas camadas? 1 camada, 2, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas de solda, beleza? Então aqui é só um reforço, mostrando aqui um sequencial de passes que vocês precisam fazer, sempre de baixo para cima, sempre raiz,
enchimento e depois os cordões de acabamento. Beleza? Continuando. Terminologia chamada cobre junta. Galera, vamos nós. Eu trabalhei na indústria naval do Ceará há aproximadamente 7 anos. Tá? E o que a gente conseguia ver? Lá tem muitos locais assim, tem muita solda, que se a gente for colocar aqui questão de quilometragem aqui, bote mais de 50 quilômetros de solda aí para o cara fazer. Bem mais que isso. A gente trabalhou lá em um barco chamado LDC, Louis Drift Company, né, da empresa. E nesse barco tinha muitas peças retas para poder você fazer a solda. E a solda, quando você faz sem ser cobre junto, você vai ter que fazer por baixo uma solda sobre cabeça. Aí o cara lá por cima vai precisar rasgar a solda, fazer o LP, né? E aí mostrar que a solda está só filé para o cara continuar enchendo aqui o cordão de solda. O que é que a galera fez? Esse cobre junta, ele vai possibilitar você, isso aqui é um material cerâmico, ele tem aqui nele aqui um adesivo que quando você abre, você coloca aqui, ó, colado na peça, bota aqui, ó, colado na peça. Ele tem um furozinho bem aqui, ó, para quê? Para que quando você aplique a solda de cima, se lembra que a posição de soldagem não é uma posição plana? Não se lembra? Então, quando você aplica a soldagem aqui em cima, automaticamente essa solda, onde tem essa cavidade, ela vai escorrer e ela por si só já vai fazer aquela solda que é bem difícil, que é a solda sobre cabeça, acima do nível dos olhos de vocês, ou seja, em outras palavras. O beck cerâmica, se você tiver muito cordão de solda para você fazer, você vai ganhar em produtividade. A empresa ganha em produtividade, mas calma, não é só a empresa que ganha, você também ganha, porque você não vai estar lá se queimando toda hora, fazendo um cordão de solda na sua cabeça. Às vezes você tem uma dificuldade, é até melhor fazer o cordão na plana e realiza a soldagem no cordão na plana. Beleza? Então o nome dessa peça aqui é cobre junta. Se vocês colocarem aí na internet, vocês podem procurar isso aqui como backing cerâmico. Beleza? Justamente por conta desse cerâmicozinho aqui. Tá? Então continuando aqui no nosso slide, galera. Junta dissimilar. O que seria essa junta dissimilar? Junta dissimilar é quando eu tenho um material de chapa de aço carbono com outra chapa de aço inoxidável, onde eu vou precisar fazer a união dos dois materiais. E aí, no componente do material de aço carbono e de aço inox, eu tenho elementos iguais. Aqui tem o mesmo elemento que o mesmo elemento desse, embora esse aqui tenha cromo e esse aqui não tenha cromo. Então, eles são chamados de junta dissimilar justamente por conta disso. Tem um eletrodo revestido que ele tem esse componente que solda esses dois tipos de materiais. Então, eu consigo soldar aço inox com aço carbono, beleza? Eu não sei se vocês já ouviram falar na solda que chama-se processo de soldagem por explosão. A soldagem pelo processo de explosão, ela nos dá a possibilidade de trabalhar com uma barra clad, depois bota aí barra clad na internet, que o que ela é? Ela é aço e alumínio na mesma barra. Cara, vocês conseguiriam soldar aço e alumínio? Não, porque um é metal ferroso e outro é um metal não ferroso. Mas na solda de explosão você consegue. Para que isso serve? Se eu tiver assim no metal ferroso, eu vou soldar o metal ferroso na barra clad, que é o metal ferroso. Se eu tiver embaixo um alumínio, aí eu soldo na barra clad com o alumínio. Isso é muito massa. Isso acontece muito nas embarcações lá da indústria naval, né? Porque eles fazem aquele casco, né, de aço, colocam uma barra clad por cima e aí vem uma estrutura de alumínio em cima. Ou seja, eles conseguem soldar aço e alumínio, os dois juntos. Beleza? Passando aqui para cá, a questão da perna da solda. O que significa perna de solda, galera? É o seguinte, toda hora que eu vou fazer um cordão de solda, a minha peça é para ela estar assim, tá? A minha peça ela é assim, antes de soldar. Então, por isso que ela fica esse triângulozinho aqui. Tá vendo esse triângulo? É justamente isso aqui, isso é chamado de perna da solda. A perna de solda ela vai ter duas situações.
ela tem a perna de solda simétricas. Isso aqui é horizontal, isso aqui é vertical. Tá? A gente vai ter as pernas simétricas. O que são as pernas simétricas? Que é a mesma distância da perna horizontal e da perna vertical são iguais. Tá? E aí a gente tem as pernas assimétricas, onde o valor de um, do horizontal e do vertical, é diferente um do outro. Então o que acontece, galera? A partir do momento que eu faço o meu cordão de solda, né, o meu material ele derrete o metal de base, fazendo com que o seu metal de base também ele participe ativamente, sabe, do seu cordão de solda. Então isso aqui é uma perna de solda, beleza, galera? Tem muitas empresas, principalmente lá fora, por exemplo, no Canadá. No Canadá, eles pedem que você saiba medir uma perna de solda, tá? Por exemplo, antes de soldar, eu vou ter que marcar aqui a altura da perna, se ela for simétrica até aqui e daqui para cá. Ou seja, quando eu estiver trabalhando com o meu cordão de solda, eu vou ter que me ligar para eu estar trabalhando só nesses limites dessas linhas, certo? Justamente para eu não passar e deixar minha perna de solda diferente do que está pedindo no meu exame, tá bom? Então assim, galera, aqui nós terminamos a nossa terminologia de solda. Eu vou dar só um spoiler bem rapidinho para vocês sobre a simbologia de solda. Simbologia de solda é esta também, que ela é bem difícil, então ela é um negócio mais técnico, né, que você precisa aprender. Se eu estou entrando no ambiente da solda agora, eu preciso saber posição de soldagem, tipo de chanfre, tipo de junta, eu preciso aprender a soldar com os processos que eu estou praticando, beleza? Só depois disso, de um bom e longo tempo, que a gente adentra na questão mais assim de termos bem específicos do processo, tá bom? Então aqui tem a nossa simbologia de solda, beleza, galera? A gente tem aqui uma linha de referência, a gente tem aqui a cauda da peça, a gente tem aqui a linha de seta, a gente mostra aqui onde é o lado da seta, o lado oposto e todas essas outras referências. Por que isso acontece, galera? Olhando aqui esse exemplo, tá bom? Dando um zoom aqui para vocês. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com a simbologia de solda, ela é daquele jeito aqui, ó. Tá? Tem uma linha de referência, tem um X aqui em cima dele que significa X. Quer dizer que a sua solda é o tipo de chanfro duplo V, ou em X, que eu expliquei para vocês, lembram? Aí a gente tem o número 3, que é a abertura de raiz. O que é a abertura de raiz? Está mostrando aqui as peças juntas. A abertura de raiz é a distância de uma peça para a outra. A gente vai ter um ângulozinho lá, naquela designação que eu disse para vocês de uma junta soldada. A gente tem 45 graus aqui e aqui 60. Ou seja, o que está em cima, na verdade, você tem que fazer embaixo. E o que está embaixo, a 60 graus, você precisa fazer em cima. Beleza? Então, assim, é um negócio assim, bem difícil de estudar, para vocês terem ideia. No curso técnico de soldagem, a qual eu ministro, quando a gente estuda sobre simbologia de solda, a gente passa no mínimo 80 horas fazendo o curso de simbologia de solda, ou seja, um mês inteiro eu explicando e fazendo atividades em sala de aula referente a isso aqui, tá bom? E aí, por fim, a gente vai ver uma outra simbologia, ó, linha de referência, linha de seta apontando para a região onde você precisa soldar, um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Toda vez que tiver esse triângulo, ele vai estar fazendo referência, que é uma solda de ângulo. E a gente vai ter 20 e 50. O que significa? 20 vai ser para o comprimento da solda, 50 vai ser para a distância de uma solda para outra. Por exemplo, ó, 20, tá bem aqui, ó, 20 de cordão de solda, 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 ou seja, o 20 é o comprimento do seu cordão de solda, tá? E o 50 é o espaçamento, mas não é o espaçamento terminou um cordão para o início do outro. Ele pega do centro de um cordão para o centro do outro cordão, ou seja, se aqui eu tenho 20, então eu tenho que marcar em 10. Se aqui eu tenho 20, eu tenho que marcar o centro dele em 10. Então 10 mais 10, 20. Ou seja, sobrou quanto de distância de um para o outro, de fato? 30
milímetros, beleza? Então, é isso, galera. A gente terminou aqui a nossa parte de termos e simbologia de soldagem, tá? Eu vou fazer agora uma outra aula para vocês acompanharem aqui os nossos conceitos elétricos na soldagem. É importante que vocês conhecerem os conceitos elétricos na soldagem, já dando um spoiler, por quê? Porque você vai diferenciar sobre corrente alternada e corrente contínua, você vai saber sobre polos de polaridade de solda, você vai saber os tipos de máquina de solda, ou seja, é algo assim maravilhoso para vocês, beleza? Então a gente encerra aqui a nossa primeira etapa, tá? A nossa etapa da nossa videoaula de número 1, e aí eu vou passar para vocês depois a etapa de solda número 2, beleza? Valeu, forte abraço!